Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Severiano e sejam bem-vindos ao Fora da Igreja. Fora da Igreja é uma mensagem para você que não é cristão, que não é evangélico, que não frequenta uma igreja, para você que já frequentou e não frequenta mais, e também por ser uma mensagem em rede social, né? A gente está fora da igreja, mas não é um incentivo para você não ser igreja, é algo diferente. Então, fora da igreja, beleza? Essa mensagem é para você. E a mensagem de hoje é Born This Way. Por que Deus me criou assim? Você já fez essa pergunta? Por que Deus me criou assim? Eu quero te ajudar a responder essa pergunta com um respaldo na Bíblia, ok? Toda a nossa conversa ela é baseada e respaldada pela Bíblia. Então, como eu disse, eu quero falar sobre esse tema que muitos jovens se perguntam: por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? Por que nascemos desse jeito? Será que nós podemos mudar? Será que é algo determinado, é determinista? A sociedade, ela nos ensina que devemos aceitar tudo o que sentimos, né? Devemos aceitar e devemos viver em prol daquilo que a gente sente, os nossos desejos e as nossas paixões. Mas o que Deus diz sobre isso? A Lady Gaga, uma das artistas pop do nosso tempo, das maiores, inclusive está para vir no Rio de Janeiro, agora em maio, ela lançou a canção Born This Way. Essa música ela se tornou um hino de aceitação. A canção diz que nascemos do jeito que somos e que não precisamos mudar. Mas será que isso está de acordo com o que Deus nos ensina? A própria música diz que Deus não erra e por isso nós devemos nos aceitar. Realmente, Deus não erra. Mas será que essas duas verdades, será que elas combinam? Então vamos ver. Primeiro ponto, Deus criou tudo perfeito, mas o pecado corrompeu a humanidade. Quando Deus criou o mundo, ele disse que tudo era bom. Você pode ver isso lá em Gênesis 1:31. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com um propósito para refletirmos sua glória. Realmente, Deus não erra. Mas algo aconteceu. No Éden, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva. Gênesis 3. Desde então, a natureza humana foi corrompida e todos nós passamos a ter desejos que não fazem parte do plano original de Deus. Isso inclui todos os tipos de tentações e inclinações que vão contra os princípios dele. Então veja bem, Deus não erra. Deus nos criou perfeito, mas o pecado corrompeu essa perfeição da criação de Deus. E não só no homem, a criação de Deus, ela foi corrompida. Mas atenção, sentir tentação não é pecado, a gente confunde, a gente acha que ser tentado é pecado. O pecado não está na tentação. O apóstolo Tiago, ele diz, em 1 Tiago 14:15, ele nos diz que o pecado acontece quando nós cedemos à tentação, não quando sentimos um desejo. Então, quando você sente um desejo, você não está necessariamente pecando. O que você vai fazer com esse desejo, o que você vai fazer com essa vontade, aí sim pode morar e pode gerar o pecado, ok? Ponto 2, nossa identidade, ela está em Cristo, não em nossos desejos. A música da Lady Gaga, ela coloca a nossa identidade nos nossos desejos, naquilo que nós sentimos. Mas a nossa identidade ela deve estar firmada em Cristo. Jesus é imutável. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha, é a pedra angular, é algo que é imutável. Então pare e pensa comigo, você vai firmar a sua identidade em algo que é passageiro e transitório ou algo que é eterno? Então, nossa identidade está em Cristo. O mundo nos diz como? Através da Lady Gaga, através das músicas, através de ideologias, o mundo nos diz que se você sente, então é verdade. Toda forma de amor é válida. Se você sente amor por algo, por alguém, por alguma coisa, então se você sente isso, é verdade. Mas a Bíblia ensina que não somos definidos pelos nossos desejos, mas sim pela identidade em Cristo. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que, eu quero ler com você, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos transforma. Não precisamos ser escravos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas paixões, pois Cristo nos dá força para viver segundo a vontade de Deus. Então, se você pensa que você é fraco demais para lutar contra os seus desejos, contra os seus impulsos, isso é uma mentira, isso é uma mentira. Cristo nos dá força. E para você que é jovem, o apóstolo João escrevendo a gente, ele diz que jovens, vós sois fortes. E não é a força de vigor físico apenas, isso é verdade. Temos vigor físico, é muito mais fácil um jovem ter mais força, mais vigor do que alguém
mais maduro, alguém mais velho. Mas ele diz que vocês são fortes porque a palavra de Deus habita em vocês. Eu quero te perguntar, a palavra de Deus habita em você? Você nunca vai conseguir vencer uma tentação enquanto a palavra de Deus realmente não habitar em você. A palavra de Deus ela vai te dar força para vencer as tentações. Então, Cristo nos dá força para viver segundo a sua vontade. Isso não significa que nunca mais teremos lutas. Então eu estou com a palavra de Deus, nunca mais vou ter luta. Ei, amigo, você está vivo? A vida é uma eterna batalha. Paz não significa ausência de guerra. Então, você vai sempre ter luta, mas significa que agora você tem um Salvador que te sustenta. Você tem alguém que pode te ajudar. O autor aos Hebreus ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém para interceder pela gente, alguém que passou e que foi tentado em tudo, que sofreu todo tipo de tentação. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Jesus foi tentado em tudo. Então ele sabe cada luta que você passa, cada luta que você enfrenta, e ele te entende, ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a te ajudar, você não precisa ceder. E ainda que você ceda, ele pode te restaurar. Se o teu coração te condena, maior é Deus para te perdoar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo ele pode cair 7 vezes, mas Deus vai se levantar e sustentar o justo. E de onde vem essa justiça? Não vem de nós mesmos. É o Espírito Santo que opera e que trabalha em nós. Ponto 3. Como viver a partir de agora, então? Já vimos que o ponto 1 foi Deus criou tudo perfeito, mas o pecado corrompeu a humanidade. Vimos que nossa identidade está em Cristo, não em nossos desejos. E agora, como viver a partir de agora? Ao invés de se perguntar por que eu sinto isso, devemos perguntar como Deus quer que eu viva. E a resposta está na palavra de Deus. A resposta está aqui. Ei, a nossa geração é a geração do TikTok, a geração do Instagram, a geração que acredita em tudo, mas não acredita na Bíblia. Você acredita em livros, em contos, em ficções, mas você não consegue acreditar na Bíblia. O livro mais fiel que existe. Você pode até não concordar, não ter a Bíblia como um livro sagrado, mas você não pode desprezar que a Bíblia é um livro histórico, é um livro que contém pensamentos filosóficos, que contém biologia, que contém química, que contém economia, que contém muita coisa. Você pode não acreditar nela como um livro sagrado, mas só por isso que eu falei, você deveria considerar, mas será que a parte que eu não acredito na Bíblia, será que não é verdade? Você deveria se fazer essa pergunta. Então, a resposta de como viver a partir de agora está na palavra de Deus. Leve seus pensamentos cativos a Cristo, leve seus desejos, leve as suas vontades cativas a Cristo. 2 Coríntios 10:15, Paulo diz que se um pensamento ou um desejo não glorifica a Deus, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a rejeitá-lo. Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu ajudador, é o nosso ajudador. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Você tem quem te ajude. Então, leve o seu pensamento cativo a Cristo. Leve o seu desejo cativo a Cristo. Leve as suas paixões cativo a Cristo. Segundo, confie na graça transformadora de Jesus. O apóstolo Paulo também escrevendo a Tito 2:11 e 12. A graça de Deus não apenas nos perdoa, Ele te perdoou, mas também nos capacita a viver uma vida santa. A graça de Deus te capacita a viver uma vida santa. Não acredite na mentira que você não vai conseguir vencer. Não acredite na mentira que você não vai vencer o pecado. A graça de Deus te capacita. A graça de Deus é suficiente para fazer você vencer, para te ajudar. Acredite nisso. Se está escrito na palavra, eu acredito nisso. Significa que você não vai cair, que você não vai falhar? Não significa isso, mas como eu já disse, ela vai te capacitar a vencer. E 3, ande com pessoas que te aproximam de Deus. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem são suas influências? A quem você tem ouvido? O que você tem escutado? O que você tem lido? O que você vê no TikTok? O que você vê no Instagram? Com quem você tem andado? Tem um ditado muito popular que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E em certo sentido isso é verdade. De certa maneira isso é verdade. E aí eu quero te perguntar, as pessoas com quem você tem andado, elas te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? E aí você não consegue entender porque você está tão distante de Deus. Só anda com pessoas que te afastam de Deus, é claro que você vai estar afastado de Deus, não vai ter forças, não se alimenta da palavra, não ora, é claro que você não vai ter força. Provérbios 27:17. Ter amizades cristãs te ajudará a permanecer firme.
Você sabe qual é o sucesso dos Alcoólicos Anônimos? Você pode ler o livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Sabe qual é o grande sucesso dos Alcoólicos Anônimos? É ter um mentor, é ter alguém a quem prestar contas, é ter alguém que quando você estiver tentado a cair, você ligar para essa pessoa conversar com você. E ainda que você cair, você conversar com essa pessoa. Olha só, isso é bíblico, E eu não sei se você sabe, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, ele se baseou em princípios cristãos para formar os Alcoólicos Anônimos, que tem ajudado tantas pessoas ao redor do mundo. Então, olha só, você ter amizades aqui, você pode confessar, você vai ter o Espírito Santo para te ajudar, mas aqui é sobre ter amizades que te aproximam de Deus. Ter alguém que te ajude, ter alguém para você confessar o seu pecado, a sua luta, alguém para orar por você. E eu quero concluir, eu quero caminhar para o final. Se você entendeu essa mensagem, eu quero concluir e quero fazer um apelo. Jesus nos ama como somos, mas Ele nos chama para sermos transformados. É verdade, Jesus te ama e te ama muito, mas Ele nos chama para ser transformados. A passagem da mulher adúltera, ela estava em pecado, Jesus não a condenou, Ele falou, eu não te condeno, você está perdoada, mas vá e não peques mais. Então cuidado, é um engano você achar que você vai levar uma vida de acordo com os seus desejos, uma vida em contrariedade à Bíblia, e que Deus te ama, e que Jesus te ama e que está tudo certo. Sim, Ele ama, mas Ele te desafia a mudar de vida, Ele te desafia a entregar os seus desejos, Ele te desafia a você tomar a sua cruz e a seguir, Ele te desafia a ser crucificado com Ele e não viver mais você, mas Ele viver em você. Quando Cristo viver em você, querido, você vai deixar os seus desejos, você vai conseguir vencer as suas práticas pecaminosas. Sabe por que você não tem conseguido? Porque Jesus não vive verdadeiramente em você. E eu falo isso por experiência própria. Eu não conseguia largar o vício da pornografia enquanto Jesus não enquanto Jesus não morou e não habitou verdadeiramente no meu coração. É disso que você precisa fazer. Ele te chama para ser transformados. Quando ele encontrou a mulher adúltera, ele disse, eu também não te condeno, vá e não peques mais. João 8,11. E eu quero te perguntar, você está disposto a entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele guie sua identidade? Você está disposto a ser definido, deixar que Jesus defina a sua identidade? Você está disposto a deixar que a sua sexualidade defina a sua identidade? Que ideologias definam a sua identidade, que partido político defina a sua identidade, que músicas, que séries, o que amigos dizem, o que influencers dizem. Você está disposto a largar tudo isso que é temporal, que é passageiro, e deixar que algo que é eterno defina a sua identidade? Esse é o convite de Jesus. Jesus tem um propósito maior para você. Um propósito maior do que seguir os seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, hein, querido? Você seguiu o desejo do seu coração, você seguiu o que você sente, é engano. O coração do homem é enganoso. Eu quero fazer uma oração final. Se você que está fora da igreja, você que já passou pela igreja, você entendeu essa mensagem, se você quer entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele transforme o seu coração, eu quero te conduzir a uma oração. Faça essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Senhor, reconheço que preciso de Ti. Sei que meus desejos nem sempre estão alinhados com a Tua vontade. Mas eu creio que em Ti eu posso ser uma nova criatura. Perdoa-me, transforma-me e me ensina a viver para a Tua glória. Escreve meu nome no livro da vida. Te peço perdão pelos meus pecados, minhas faltas. Te aceito e te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, busque um líder, busque um pastor ou um amigo cristão para te ajudar nessa caminhada. Deus tem grandes planos para você. Eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o seu comentário, eu quero pedir a sua ajuda. Muita gente, muitos jovens precisam ouvir essa mensagem. Então me ajude compartilhando essa mensagem com quem você ama e quer bem. Então muito obrigado por me acompanhar e até o próximo Fora da Igreja.